eu vou falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo, conceitos e características de pessoas que são empreendedores, como se tornar um empreendedor e mostrar para vocês algumas características e alguns conceitos do que é empreendedorismo. Bem, vamos lá. Ser empreendedor, o que é ser empreendedor? Ser empreendedor é aquele cara que empreende, aquele cara que se aventura rumo à realização das coisas difíceis ou fora do comum. Traduzindo em miúdos, é aquele cara que pensa fora da caixa. Ele tenta, enxerga uma necessidade e cria uma solução para chegar a um negócio, a um ramo, a algo específico que ele almeja muito, certo? Vamos lá. Então, o empreendedor, ele é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos ou serviços. Ou seja, ele é um cara que cria a oportunidade de acordo com as necessidades dele. Ele enxerga uma necessidade, enxerga um problema e aí a partir desse problema ele cria uma solução que pode ser monetizada ou não. Nós vamos falar mais disso sobre um pouco mais à frente. E aí ele é um cara que ele enxerga as oportunidades e cria um negócio e fornece um serviço, fornece um produto que pode ser inovador e aí ele vai poder transformar em realidade de pessoas e talvez até a dele mesmo, ok? Então vamos lá. Empreendedorismo ele é a criação de valor por pessoas e organizações trabalhando juntas para implementar uma ideia através de aplicação de criatividade. O que ele quis dizer com isso? O empreendedor ele é um cara criativo. Sem criatividade não há empreendedorismo. Ele precisa ter a capacidade de transformação e o desejo de tomar aquilo que ele comumente enxerga como uma oportunidade, mas as outras pessoas enxergam como risco. Então ele é um cara que ele procura algo arriscado, que com a criatividade dele ele possa modificar a realidade de uma certa localidade, de um certo local, de uma certa cidade, de uma certa região, de um país, certo? Então o empreendedor ele é o cara que faz acontecer realmente o projeto que ele pensa com criatividade e se arriscando sempre, certo? É aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura das organizações. Então ele traz ao máximo essa característica de ser arriscado, de conseguir querer trazer um negócio novo. Ele faz acontecer, ele vê à frente. Nós temos cases como o Santos Dumont, o dono da Cacau Show, entre outros inúmeros empreendedores que enxergaram à frente e conseguiram obter sucesso na sua jornada, certo? Empreendedorismo ele é como desenvolvimento. Então ele serve para que a gente tenha uma inovação criativa, para que a gente busque soluções competitivas, para que a gente tente ao máximo desenvolver o nosso senso crítico a fim de chegar a um produto final. Esse produto final ele pode ser um negócio ou pode ser até mesmo uma invenção. E aí nós temos o exemplo dos Estados Unidos e da União Soviética, antiga União Soviética. Nós temos a população nos dois lados, temos o território produtivo dos dois lados, recursos minerais dos dois lados, parque industrial dos dois lados, um alto nível intelectual dos dois lados, uma vez que são duas potências, agricultura dos dois lados. Só que nos Estados Unidos nós temos o capitalismo e na União Soviética nós temos o socialismo. Quer dizer que o empreendedorismo ele é ligado somente ao capitalismo? Não. O empreendedorismo ele pode ser tanto voltado para requerer capitais, para capturar dinheiro, como para ajudar no desenvolvimento de pessoas. Então nós temos empreendedorismo social e temos o empreendedorismo que é voltado para ganhar dinheiro, certo? Então o empreendedor ele é aquele cara que tem a iniciativa, ele tem a paixão por criar e inovar. Ele é um cara apaixonado pela inovação, ele é um cara apaixonado pela criatividade. E ele tem a iniciativa para fazer isso. Então ele utiliza os recursos que ele tem disponível de forma criativa e transforma o ambiente social e o econômico onde ele vive. Por quê? Ele aceita assumir riscos e a possibilidade de fracassar, uma vez que empreender não é uma característica, não é uma certeza de sucesso, mas é um risco a ser assumido de a pessoa investir o que tem, às vezes até o que não tem,
para chegar a obter sucesso. E quem é o empreendedor? O empreendedor, ele tem um modelo, entre aspas, que influencia ele. Ele é aquele cara que sempre está lutando contra padrões, sempre tenta se diferenciar, e ele não se importa em ter o fracasso como resultado. Se ele fracassar, para ele é um crescimento a mais. Então ele tem que ter uma autonomia, autoconfiança, otimismo e tem a necessidade de realização. E ele tem de ocupar espaços vazios deixados por outras pessoas. Então ele é um cara que sempre vai ser à frente no tempo dele, certo? Ele tem uma forte intuição, ou seja, ele enxerga as oportunidades que outras pessoas não veem. E ele é comprometido com o negócio, e ele crê naquilo que ele faz. Ele é orientado a ter resultados. Ele é um trabalhador incansável. Ele tenta ao máximo, trabalha, sempre vai ser aquele cara que está sempre trabalhando enquanto as outras pessoas estão fazendo outras atividades. E ele é um sonhador realista. Ele é racional nos seus planejamentos, ou seja, ele é um cara que é controlado, que tem aquele controle, mas ao mesmo tempo ele é visionário e criativo, certo? Então ele tem um sistema próprio de relações com empregados, ou seja, é como se fosse um líder de banda, um cara que é liderança, ele é referência, as pessoas enxergam nele a referência, certo? E ele tem uma rede de relações bem definida e gerenciada. O que é isso? Ele tem um bom networking, ele conhece pessoas de outros ramos, de diversos ramos, e ele cultiva a imaginação e aprende a definir visões. Então ele é um cara que ele é altamente referência para outras pessoas. E aí você consegue enxergar um empreendedor dentro de empresas, você consegue enxergar um empreendedor fora de empresas, você consegue enxergar um empreendedor como aquele cara que você olha para ele e você enxerga como um cara que é inteligente, que é esforçado, que é dedicado e que além do mais ele enxerga à frente das outras pessoas, certo? Vamos ver um videozinho aqui para a gente se inspirar um pouco de cases de sucesso de empreendedores e do que eles falam para as pessoas, certo? Eu não acho que o empreendedor é só aquele cara, aquela, enfim, pessoa que montou o seu negócio. Acho que empreender vai muito além disso. Porque quando você é dono da empresa, você trabalha 24 horas por dia. Não importa se você está no escritório ou se você está em trânsito. Eu sei que se o meu negócio for gigante, os resultados positivos que esse negócio traz também serão gigantes. No final das contas, é isso que importa, né? Não é só ganhar dinheiro. A minha vontade de trabalhar não é só para realização profissional, é para realização pessoal mesmo. Aprendemos todo dia, todo santo dia. Então, acho que não tem que ter medo de errar, não. Não ter medo de chegar uma hora e falar assim, cara, basta, agora eu vou seguir adiante. A minha maior recompensa de empreendedor é ver as pessoas crescendo e eu crescer como pessoa. Sonhar grande, a gente já sonhou, foi possível, é possível. E todo dia é necessário a gente levantar da cama para tornar esse sonho real. Sentar com a moça que é a copeira da empresa e ela olhar e falar assim, pô, aconteceu uma coisa boa com a gente, né? Cara, não tem preço, bicho, não tem preço, não tem preço. Vamos lá, como vocês viram aí no vídeo, a gente pode ver que os caras eles são altamente inspiradores, são pessoas que são criativas, que assumem riscos, que são determinantes, a emoção e o afeto para explicar o interesse deles. E eles aprendem a partir do que faz, ou seja, eles aprendem indefinidamente. A partir daquilo que eles vão fazendo, eles vão aprendendo e vão... todo empreendedor, ele aprende a cada dia um pouco mais. Esse é o segredo da coisa. Você sempre está disposto a aprender, sempre querer aprender. Aprender aquilo que faz, aprender com outras pessoas, aprender com os mais segmentos de pessoas, mais diversos segmentos de pessoas que são no seu dia a dia. E aí, para a gente desenvolver o nosso empreendedorismo, a gente precisa entender um pouquinho de como a gente vai desenvolver isso. A gente pode ser inventor, um empreendedor, um funcionário, que é empreendedor também, e um gerente ou administrador.
Em todas essas áreas, a gente precisa entender o que é criatividade e inovação. O inventor ele precisa ter criatividade e precisa inovar para inventar algo. O empreendedor ele precisa de criatividade, precisa de inovação para empreender em algum ramo. O funcionário ele precisa também de criatividade e de inovação, não é? Para que a gente possa dentro da empresa se destacar e crescer nos segmentos dela. E o gerente ou administrador também precisa de criatividade e inovação para gerenciar pessoas, para gerenciar processos, para administrar a empresa e etc. Nós temos aí os tipos de empreendedores. Quais são esses tipos de empreendedores? Nós temos o empreendedor nato, aquele cara que já nasceu empreendedor, que independente da situação ele sempre vai ser empreendedor. Então não importa se ele nasceu pobre, se ele nasceu rico, o importante é que ele sabe desde criança e ele consegue assumir desde criança uma postura de empreendedor, criando negócios, criando oportunidade onde pessoas não viram as oportunidades. Aquele que aprende, que é o inesperado, ou seja, aquele cara que não nasceu empreendedor, mas ele aprendeu a ser empreendedor. O empreendedor serial é aquele que consegue criar um negócio de forma serial. Ele cria um negócio enorme e aí vai criando negócios, 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 sempre mais. O empreendedor corporativo é aquele cara que empreende dentro das empresas. Então ele vai ser um empreendedor ou pode ser um intraempreendedor. O empreendedor social é aquele cara que empreende para ajudar as pessoas. Ou seja, ele cria ONG, ele cria os mais diversos segmentos para ajudar pessoas. Temos o empreendedor de necessidade, aquele cara que viu a necessidade e começou a empreender. O empreendedor herdeiro, ou seja, aquele que é dos negócios da família, e o empreendedor normal, que é aquele empreendedor planejado, aquele cara que planeja e empreende logo em seguida. E aí, quando você passa de empregado para empreendedor, mudam algumas coisas. Insegurança quanto à renda mensal, porque, por exemplo, você não vai saber quanto o seu negócio vai faturar por mês, quanto o seu negócio vai ser rentável. Você tem essa insegurança. Você tem uma mudança nas relações familiares, uma vez que você não é mais empregado, você não tem a certeza de quanto vai ganhar, você não sabe que horas você vai estar em casa, você não sabe que horas você vai sair, que horas você vai chegar. Você tem uma maior responsabilidade, uma vez que você pode ter funcionários e aí você precisa também gerenciar a sua empresa para que você não impacte negativamente na vida das pessoas. Ou seja, e as coisas param em mim, ou seja, eu tenho que tomar a decisão. E aí quando as coisas param em mim, eu tenho que tomar a decisão, o peso das minhas decisões passam a ser muito maiores. Eu passo a dirigir pessoas, ou seja, eu passo a gerenciar pessoas, eu passo a ter relações como se fosse empregado e empregador, o que não quer dizer que você seja melhor que a pessoa, mas que você precisa gerenciar ela da melhor forma possível para que a sua empresa obtenha o resultado que você espera. Você precisa lidar com uma ampla rede de pessoas, você precisa lidar com funcionários, com investidores, com clientes, com as mais diversas redes de pessoas. Gerenciar a interdependência com fornecedores, clientes e etc. Você precisa verificar e gerenciar seus relacionamentos com seus fornecedores, com seus clientes, com seus funcionários, com a sua família e lidar com a incerteza diária. Todos os dias vai amanhecer, você vai acordar e não vai ter certeza de quanto você vai vender, de quanto você vai ganhar, do que vai acontecer no seu dia. Uma vez que quando você é funcionário, você tem a certeza que você vai para o seu trabalho, vai fazer o seu serviço, na hora de terminar o trabalho você vai voltar para sua casa e no final do mês o seu salário vai ser o mesmo. E aí, com essas mudanças você vai ter que mudar o seu estilo de vida, você vai ter um novo estilo de vida. E o seu ego, ele está vinculado ao seu negócio, ou seja, o seu negócio vai bem, o seu ego vai bem. Se o seu negócio vai mal, o seu ego tende a ir mal. E o status social também está vinculado ao negócio. Os principais erros de quem empreende e como evitar. O recurso, ele vem por último. Como assim? Existem pessoas que empreendem e começam a ganhar dinheiro. Só que aí confunde o fluxo do dinheiro do seu negócio, ou seja, a renda do negócio,
com a sua renda e acabam gastando a sua renda e a renda do negócio. Você precisa gerenciar o fluxo de caixa, aprender o que é capital, o que é investimento e o que é salário. Atenção ao ciclo de vendas. Você precisa entender como é que você vai vender e qual é a melhor forma de captar os seus clientes. Você precisa ter foco, mas precisa ter diversificação também. Você precisa ter agilidade e ter controle. Você não pode ser ansioso por resultados. Você precisa viver cada dia dentro do seu negócio. E você precisa entender o processo empreendedor também. Nós temos o conceito de intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? O intraempreendedor ele é o cara que assume a postura de, entre aspas, dono do negócio. Ele vai ser o dono do negócio, entre aspas. Ou seja, ele vai empreender dentro do negócio de alguém. Então ele vai empreender dentro de uma outra empresa, digamos assim. E aí, o intraempreendedor, ele usa o capital da empresa, ele usa a estrutura operacional da empresa para empreender dentro da empresa e trazer resultados para o dono da empresa. Ele tem uma maior dependência das características da cultura corporativa, ou seja, da cultura da empresa dele. Ele pode ter, se ele fracassar, ele tem um fracasso parcial, apenas o erro, e realinha um projeto para voltar novamente. Se ele tiver um fracasso total, o aborto do projeto e no máximo uma demissão, ou seja, ele não vai ter perda de dinheiro. Ele se reporta a um ou mais chefes e é obrigatório que ele se relacione já com quem já está na empresa. Então ele vai ter 99 sims e um não, ou seja, fracasso. E ele vai ter o salário líquido e certo sempre. Então o intraempreendedor ele é aquele cara que vai empreender dentro da empresa. E aí, para que vocês reflitam se você é um intraempreendedor, você precisa responder algumas perguntinhas. Por exemplo, não tenho olhos apenas para a minha área, mas para a companhia como um todo. Você faz isso? Se você estiver fazendo isso, você tem características de intraempreendedor. Tenho paixão tanto pelo trabalho como a empresa onde atuo. Implanto projetos com começo, meio e fim. Compartilho conhecimento e aprendizado. Eu não detenho conhecimento só para mim. Vejo em mudanças e crises uma oportunidade de aprender e crescer. Eu busco menos saber fazer, mas criar o que fazer. E aí, nós temos alguns mitos e verdades para finalizar essa parte introdutória. Mitos e verdades sobre empreendedores. Para mim, empreender em um determinado ramo, eu preciso ter experiência anterior? Verdade. É interessante que eu tenha uma experiência anterior para que eu saiba como é o funcionamento de um negócio no ramo que eu quero empreender. Por exemplo, se eu quero empreender no ramo de veterinária, eu preciso já ter uma certa experiência no ramo de veterinária, não é? Se eu vou ter uma ideia desenvolvida na garagem? Não é necessariamente. Criatividade não é tudo. Se eu tiver uma ideia, eu posso sim desenvolver essa ideia na garagem, mas não necessariamente eu vou desenvolver essa ideia na garagem. Eu preciso ter um relacionamento ou um networking? Sim. O networking é muito interessante quando se trata de empreender e hoje em dia ainda mais de toda e qualquer emprego que eu vou almejar. Eu preciso ter um bom networking. A sorte, todo mundo sabe que é um mito. Não existe sorte quando se fala de empreendedorismo. Você precisa batalhar e correr atrás para chegar onde você quer. Então, o planejamento é verdadeiro. A gente precisa ter uma intuição, mas a gente precisa planejar. Tudo que vai acontecendo, a gente vai planejando para conseguir chegar ao nosso objetivo. Risco calculado. Logicamente verdade. A gente precisa calcular o risco de nosso negócio, como se pode fracassar e como vai fracassar, se for fracassar. Ganhar dinheiro. Mito. Como a gente viu no vídeo lá, ganhar dinheiro não é tudo. O principal é ser capaz de realizar e criar sementes importantes. Ou seja, você vai fomentar pessoas a empreenderem, pessoas a criarem seus negócios, pessoas a mudarem de vida. Trabalhar menos é mito, com certeza, porque uma vez que você começa a empreender, você não vai trabalhar
somente no horário pré-estabelecido, você vai trabalhar sempre que for necessário. Usar recursos próprios é verdade, porque você vai precisar usar seus recursos para conseguir atingir o seu objetivo. Família empreendedora. Você pode vir sim de uma família empreendedora. É quase que uma regra. Quando a família é empreendedora, as outras gerações tendem a ser empreendedoras. O que não quer dizer que uma pessoa que não é dito empreendedor possa se transformar em empreendedor. Você não precisa ser empreendedor nato para criar o seu negócio. Você pode aprender a ser empreendedor e criar o seu negócio. Ter sócios não é bom, é um mito. Na verdade, os sócios são essenciais e complementam, uma vez que uma andorinha só não faz verão. Então a gente precisa de outras pessoas para conseguir o sucesso do nosso negócio. Então, o empreendedor, eles ou elas buscam realização dos seus sonhos. Não só os empreendedores, como todas as pessoas, creio eu. Então, a realização dos sonhos é tentar ao máximo chegar ao seu projeto de vida, ao seu negócio propriamente dito. Então, o nosso processo empreendedor ele é identificar e avaliar a oportunidade, e aí você vai ver onde é que as pessoas não enxergam algo e você enxergou, e aí você vai desenvolver o seu plano de negócios, o seu Canvas ou qualquer outro plano de negócio que você queira seguir, e aí você vai determinar e captar os recursos necessários para criar o seu negócio, e depois você vai gerenciar o negócio. E aí nós temos fatores ambientais e pessoais. Nós temos fatores pessoais, realização pessoal, assumir riscos, valores pessoais de educação e experiência na parte de inovação e na parte do evento inicial também. E aí nós teremos fatores pessoais também no evento inicial, que será assumir riscos, a insatisfação com o trabalho e ser demitido. E aí você vai ter a educação e a idade como fatores que podem ser preponderantes para você tentar criar o seu negócio. Fatores sociológicos, e aí você vai ter network, equipes, influência dos pais, família, modelo de pessoas de sucesso, e aí você vai se inspirar para criar esse evento inicial para você criar o seu negócio. E aí esses fatores sociológicos entram também na implementação. E aí já chegam os fatores pessoais de empreendedor, líder e gerente na fase de implementação, para que você tenha o crescimento também, e fatores organizacionais, equipe, estratégia, estrutura, cultura e produtos no crescimento do seu negócio. E claro que em todas as etapas existem um ambiente, e aí ambiente na inovação é oportunidade, criatividade, ambiente no evento inicial, competição, recursos, incubadoras, políticas públicas, para que você consiga prover o seu negócio. E no fim, para as etapas de implementação e crescimento, o ambiente de competidores, clientes, fornecedores, investimentos, bancos, advogados, recursos e políticas públicas também. Ou seja, tudo isso entra aqui nesse processo de educação, pessoas, oportunidades, recursos, negócios, tecnologia. Tudo isso entra nesse ciclo de empreendedor. E aí nós temos palavras como networking, dinamismo, fazer diferença, liderança, organização, risco, visão, motivação, conhecimento, planejamento, equipe, criatividade, explorar oportunidades, paixão. Tudo isso são características, são palavras que definem empreendedores de sucesso. E aí nós temos um SWOT, que é uma ferramenta que os empreendedores usam muito, que é conhecida no Design Thinking, que vocês vão ver em próximas aulas, que são formas de você avaliar o quão você é empreendedor. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as oportunidades que você enxerga e quais são as ameaças que você enxerga dentro de você mesmo. Então essa foi a nossa primeira aula sobre as características e definições de empreendedorismo. Espero que tenham gostado e até uma próxima.